A graça e a paz do Senhor, meus caros jovens. Aqui é o seu professor Silas Clemente, mais um dia para falar sobre a nossa lição da EBD. Hoje nós temos a quarta lição para tentar aqui aprender um pouquinho, tá? Cujo título é Vencendo os Obstáculos. Ou seja, nós devemos estar preparados porque os obstáculos vão surgir ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, e vão surgir de maneiras mais variadas. O nosso texto do dia aqui, ele diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Em Josué capítulo 4, versículo 24. A nossa síntese diz assim: em Jesus Cristo nós já somos mais que vencedores. Ou seja, é em Jesus Cristo que nós somos vencedores, não é em nós mesmos, tá bom? Na nossa introdução, nós vamos entender aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Antes de falar da introdução, o texto bíblico eu não vou ler no momento para não tornar esse vídeo extenso, então leiam e acompanhem todas as referências que a Bíblia é mencionada aqui na revista, tá bom? Quando nós falamos do povo de Deus aqui se preparando para entrar em Canaã, eles iriam entrar num lugar onde haviam pessoas vivendo, povos vivendo, com reinos lá. Ou seja, o povo já estava lá preparado e o povo de Deus teria que entrar e tomar posse dessa terra. Então eles iriam enfrentar algumas dificuldades, mas as dificuldades que o povo e nós vamos enfrentar ao longo da vida são das mais variadas, tá bom? Algumas vezes nós vamos ter oposição humana, dificuldades e ataques na ordem espiritual, dificuldades financeiras, sociais, ou até mesmo problemas e obstáculos naturais, tá? Um exemplo de obstáculos naturais que a gente pode enfrentar: terremoto, maremoto, tufão, furacão, e seja lá o que for mais, tem tanta coisa. Das outras coisas, por exemplo, tem vários. De ordem financeira, pode ser problema causado por nós, ou pode ser problema também de uma quebra de um governo. Então, são variados. Então, a gente não tem como mensurar aqui todos os exemplos, mas que acontecem e vai acontecer, isso é óbvio. Obstáculos virão de várias e várias formas, principalmente ataques espirituais. A gente tem que estar preparado para isso, tá? O finalzinho aqui diz assim: as águas dos rios alcançam os seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Esse é o segredo, tá? Os obstáculos vêm, nós temos que aprender a lidar com eles para poder superá-los, contorná-los e seguir adiante, tá? Tem pessoas que quando pegam um obstáculo querem ou desistir da caminhada ou simplesmente pegar um atalho. E olha, na minha experiência, qualquer atalho que você queira pegar para tirar um problema da sua vida, você não vai conseguir não, vai ser às vezes até pior. Você vai ter que aprender a lidar com essa situação, é melhor, tá? Então aqui no tópico 1, nós vamos ver aqui o título dizendo Atravessando o Jordão. Ou seja, chegou um dia marcante para o povo, tá? Aqui nós temos o dia 10 de Abib, que era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, ou seja, nesse dia, né? Ou seja, foi o dia da saída do Egito, ou seja, o Êxodo, tá? E agora eles estavam para entrar no Êxodos. Olha a diferença da palavra. Ou seja, eles estavam para fazer a entrada, Deus promovendo a entrada deles na terra de Canaã. Mas como nós falamos de Páscoa aqui, veja que interessante, o que é a Páscoa? É justamente o cordeiro sendo sacrificado, isso apontando para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Deus se fez homem, habitou entre nós, e se sacrificou, ele foi morto em sacrifício pelos nossos pecados, ele se entregou voluntariamente para isso, tá? Ele morreu, ressuscitou e nos trouxe verdadeira vida e vida em abundância. Estar em Cristo é realmente ter vida plena, ou seja, o que aconteceu no passado já apontava para o Cordeiro de Deus, ou seja, a Bíblia, o Velho Testamento, sempre aponta para este Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Isso é muito importante a gente ter em mente
porque você vai encontrar referências sobre ele ao longo de todo o Velho Testamento. Isso é maravilhoso. A gente vê as profecias de Deus se cumprindo a respeito do Filho dele. Isso é algo maravilhoso. Então a gente vê aqui que nenhum homem dividiu a história como Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ouvir falar de vários homens que fizeram menção na história. Nabucodonosor, Xerxes, Alexandre o Grande. Sim, tem vários outros, mas nenhum dividiu a história. Só Jesus Cristo que nós temos a divisão entre antes e depois dele. Às vezes as pessoas não querem crer em Cristo como o Deus verdadeiro, o Salvador da humanidade, mas é inegável que ele mudou a história, e para sempre. Antes e depois de Cristo não tem como mais apagar, vai ficar aí. Então é bem interessante isso. E aqui nós temos o cuidado de Deus, tá? Ou seja, a arca do concerto aponta o caminho para seguir. Quando fala-se do deserto, o povo de Deus ele estava sendo protegido pela nuvem e pela coluna de fogo, indicando também o caminho para prosseguir. Agora não, agora seria a arca da aliança, que seria o que guiaria o povo para poder entrar e tomar posse da terra prometida. A arca da aliança, a arca do concerto, ela iria à frente do povo, porque o povo agora, ele não seria um povo mais peregrino, eles iriam entrar dentro da terra prometida e fixar a morada ali. Eles não iriam mais ficar peregrinando, indo, montando tenda para um canto, para outro e saindo, não. Agora eles iriam tomar posse e eles iriam fixar moradia. Ou seja, nós temos aqui 12 tribos, tá? Representada por inúmeras pessoas, era muita gente, e eles agora fixariam residência na terra. Então ali agora seria o lugar de habitação deles, sem mais necessidade de peregrinar. E para entrar nessa terra prometida, tá? Deus faz uma exigência aqui, ó, a providência mais importante para a conquista da terra. Qual era? Não era se preparar só para a batalha, era ser santo, era se santificar. Eles tinham que se santificar para poder tomar posse da terra. Eles tinham que se separar para Deus. Ou seja, a exigência é essa. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa aqui é a grande verdade. A santificação, hoje nós entendemos, por meio das Sagradas Escrituras, que ela é um processo contínuo. E nós temos que nos esforçar para que isso aconteça na nossa vida, para que haja essa separação daquilo que é errado, daquilo que é o pecado, tá bom? E a gente só vai alcançar a plenitude disso, é óbvio, quando Cristo voltar no arrebatamento ou quando a gente já estiver no céu. Mas tudo por meio de Cristo, que se sacrificou por meio de nós, tá? Então, se sacrificou por nós na cruz, ou seja, Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Mas nós precisamos nos santificar, nos esforçar para alcançar isso, tá bom? E o povo aqui também, porque se não estivesse preparado, eles não iriam conseguir conquistar a terra prometida. Ou seja, a santificação aqui foi uma exigência, uma separação daquilo que era profano. Eles estavam para entrar numa terra onde o povo idólatra fazia sacrifícios de crianças, os molques, tinha também cultos e sacrifícios rituais de prostituição cultica, tá? Então eles tinham que tomar muito cuidado, porque essas coisas eram muito atraentes, e até hoje são, tá? Até hoje a prostituição é uma das coisas mais atraentes. A gente não vê tanto sacrifício de crianças como era no passado, mas né, acredito que ainda tem, né? Mas não naquela proporção. Mas a prostituição nunca deixou de existir, e a gente tem que se separar dessas coisas, e o povo tinha que se separar, não se contaminar com aquilo que os cananeus estavam praticando. Tinha que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Quais seriam as dificuldades no caminho da bênção? Está no nosso tópico 2 aqui. Primeiro é o Rio Jordão. Ele já estava na sua cheia, seu período de cheia, estava transbordando, impossível de atravessar aquilo ali, seja nadando, a pé, de barco, seja lá o que for. Imagina o povo hebreu, com seu líder ali, Josué, tentando atravessar com carroças, com animais, com pessoas idosas, com crianças. Eles teriam inúmeras dificuldades, ou seja, humanamente era impossível atravessar ali. Só que Deus iria agir de maneira sobrenatural. Não da mesma forma que abriu o Mar Vermelho,
tá? Foi sim sobrenatural o Mar Vermelho, e a travessia do Jordão também foi, só que foram de maneiras diferentes. No caso do Mar Vermelho, foram duas colunas que se abriram, de água se dividiu, duas colunas de água, isso é impossível, mas Deus fez, e eles passaram em seco. No caso do Jordão foi diferente, pois foi feita uma represa por Deus, de maneira miraculosa, e quando a água foi secando, eles passaram o leito do rio em seco. Olha que coisa maravilhosa, olha o agir de Deus de uma maneira diferente, é óbvio, mas ainda assim uma maneira espetacular e totalmente miraculosa. Aqui nós vemos o cuidado e o agir desse Deus todo-poderoso, que é soberano, cuidando do povo que ele fez a promessa para Abraão. Então aqui eles poderiam atravessar por meio do cuidado, ou seja, o milagre aqui foi extraordinário. E outra, quando eles entraram na terra, na Canaã, eles entraram num período onde estava totalmente fértil, ou seja, o Rio Jordão estava transbordando, período das cheias, as águas irrigaram a terra e o povo estava entrando agora num período sensacional, um período de fartura e abundância, onde eles teriam o melhor da terra para comer. E ainda assim nós vemos o cuidado de Deus falando com eles, até mesmo no que eles poderiam comer daquela terra e o que eles não poderiam, porque tinha algumas coisas que poderiam até ser bem vistas aos olhos, poderia ter até um sabor maravilhoso, mas que não faria bem para eles. O cuidado com a saúde deles foi espetacular, ou seja, a providência de Deus foi completa. Cuidou deles tanto para atravessar o Rio Jordão, como com a sua alimentação, e cuidaria em todos os aspectos. A gente precisa entender que Deus cuida de nós em todas as nossas áreas. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Mas não quer dizer que não vai ter dificuldade. Dificuldade vai vir. Então o milagre aqui no Rio Jordão, nessa travessia, ou seja, foi justamente Deus, quando os sacerdotes, né, eles tocaram os pés, levando a arca, né, as águas do Rio Jordão começaram a minguar, ou seja, Deus fez a represa, a água parou de descer, tá? Elas foram se ajuntando só de um lado, ou seja, represando mesmo, não descia. E assim eles começaram a atravessar, ou seja, o curso da água foi interrompido. E eles passaram em seco. O povo pôde passar. E isto fez lembrar o que? A providência de Deus em remover os obstáculos que são intransponíveis. Tá bom? Há situações em que ele intervém abruptamente, como no Mar Vermelho, e aqui, que é um outro momento, ele agiu, mas de uma maneira mais branda, mais vaga, entendeu? Ou seja, agiu miraculosamente, mas não da mesma forma que foi o Mar Vermelho, mas ainda assim foi uma maneira espetacular, tá bom? Agora, um evento para não se esquecer, veja que interessante. Essa geração que estava entrando em Canaã era a segunda geração do povo de Deus. A primeira geração foi reprovada no deserto, da qual só Josué e Caleb puderam entrar na Terra Prometida. Essa segunda geração estava vendo agora mais milagres e mais cuidados de Deus, tá? Então, como eles entraram e atravessaram de uma maneira espetacular, Deus falou ali com Josué que cada líder de cada das tribos de Israel deveria pegar uma pedra e fazer um memorial. E esse memorial seria para representar a história vivida pelos hebreus, onde os povos que viviam, inclusive o povo hebreu, teria sempre algo para se lembrar da forma que Deus agiu miraculosamente, cuidando deles. E esse monumento foi erigido por eles, cada um dos líderes, dos príncipes das tribos, pegando uma pedra e assim erigindo esse memorial em honra e glória ao Senhor pelo que ele fez, tá? E isso seria um testemunho para todas as nações. Só que não foi só os líderes que fizeram o memorial, Josué também fez um memorial. Josué, ele fez um memorial da seguinte forma, tá? Ele decidiu levantar outro memorial, que ficaria dentro do próprio leito do rio. Olha que coisa
incrível. Ele fez um memorial no leito do rio, onde a arca ficou parada junto com os sacerdotes. Ele foi ali e erigiu um outro memorial para mostrar justamente o poder de Deus. Um lugar onde não haveria possibilidade de erigir um memorial, ele fez para que o povo também se lembrasse. E naquele lugar, na verdade, né, um lajeado de pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas, ou seja, aquele pessoal conseguiu pegar as pedras porque secou realmente o leito do rio. Olha que incrível, eles não poderiam pegar essas pedras sem que elas estivessem em um leito de um rio seco, ou seja, o rio represar, a terra secar ao ponto de que a lama acabasse e eles pudessem pegar as pedras. Isso foi algo maravilhoso, um milagre que serviu para testemunho não só para os hebreus, mas também para os outros povos do que Deus é capaz de fazer e cuidar do seu povo. E o propósito é justamente esse. O propósito desses memoriais em pedra, que nós vemos aqui nas Escrituras, eles ocorrem às vezes de diversas formas, às vezes para um voto que é feito pelo povo de Deus, para se lembrar de uma aliança, homenagear pessoas, até mesmo quando elas morrem. Às vezes o pessoal fazia naquela época uma estela ou fazia um memorial com pedras, mas era algo assim típico daquela região, entendeu? E antes dos hebreus fazerem isso, até mesmo Jacó fez memoriais de pedra. É uma coisa que sempre foi natural para aquele povo estar fazendo, tá? Era uma coisa simples, mas representava algo sobrenatural, geralmente que estava acontecendo com o povo. Não sempre sobrenatural, porque às vezes era só um memorial de uma pessoa, mas no caso aqui era um acontecimento sobrenatural nesse episódio que ficou confirmado ali para o povo como um testemunho, ou seja, a arqueologia confirma esse costume, tá bom? Tendo sido descobertas diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Ou seja, nas terras bíblicas você sempre vai encontrar esse tipo de monumento. A arqueologia prova que esse tipo de costume sempre existiu lá, tá bom? Então assim Josué explicou, né, que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, ou seja, isso aqui era para a glória de Deus que era erguido, não para a glória do povo, era para testemunhar o poder do Deus que agiu no meio daquele povo. O nosso Deus agiu de maneira extraordinária, fazendo com que o povo pudesse passar. Assim, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Ou seja, que o povo hebreu já estava famoso por ter saído do Egito, já estava, de uma maneira realmente miraculosa. E agora, essa mesma mão de Deus estava agindo, fazendo com que os povos vissem que Deus estava cuidando do povo hebreu, do povo que ele separou. Um testemunho para todos, ou seja, os memoriais eram testemunho do que Deus estava fazendo e provendo, tá bom? Então aqui nós precisamos entender. Esses memoriais servem para, até hoje, edificar a nossa fé. Porque da mesma forma que Deus cuidou do povo hebreu naquele tempo, ele tem cuidado de nós até o dia de hoje. Os obstáculos vêm e muitas das vezes nós não vamos ter capacidade, força para superar eles sozinhos. Nós precisamos aprender, como Josué, contar com o Deus Todo-Poderoso, que vai nos capacitar e vai nos livrar desses obstáculos. Não fazendo que eles desapareçam da nossa frente, não. Mas nos ajudando a contorná-los, como as águas de um rio contornam seus obstáculos. Então, quando vier obstáculos na sua frente, não fique com medo, não fique temeroso. Eu sei que às vezes os obstáculos vão vir de uma forma que você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Dobre o seu joelho, clame a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai agir. Mas da mesma forma que o povo hebreu teve que se santificar, se santifique também. Nós precisamos nos santificar para que Deus realmente possa agir em nossas vidas. Nós não podemos estar diante de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos lembrar que para vermos a Deus,
nós precisamos estar santificados, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Tenham isto em mente, porque é imprescindível que o povo de Deus se santifique. Então lembrem que o povo de Deus enfrentou inúmeros obstáculos, mas Deus cuidou deles e vai cuidar de você. Tenham um bom dia, uma boa tarde, aproveitem a aula. Se tiverem dúvidas, podem me mandar no privado, no WhatsApp. Estou aqui à sua disposição para poder esclarecer quaisquer dúvidas que vocês venham ter ao longo da revista. Tenham um bom dia. A paz do Senhor Jesus.